capítulo 17, versículo 26 a 30. Pode marcar na sua Bíblia. O pastor vai fazer a leitura do texto bíblico, do texto sagrado, você acompanha. E diz assim, são palavras do Senhor Jesus. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Vamos orar a Deus para que o Espírito Santo nos dê discernimento sobre essa palavra, que ela é poderosa e preciosa para a nossa vida. Oremos ao nosso Deus agora. Senhor Jesus Cristo, Tu és o único e soberano Deus, e não há outro além de Ti. O Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. O Deus que nos salvou com salvação eterna, que nos deu vida quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. O Deus que ilumina a nossa mente para compreender a Tua palavra, a Tua verdade, para que vivamos uma vida reta e justa aos Teus olhos. E nessa manhã de domingo, aqui estamos nós reunidos em Teu nome para ouvir a voz do Teu Espírito, para sermos ensinados, para sermos alimentados com o alimento espiritual que é a palavra de Deus. O Senhor disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sair da boca do Senhor. Fala-nos nessa manhã, fala a tua igreja, fala ao teu povo, fala a este homem, esta mulher, este rapaz, esta moça. Usa-me como teu pastor, como teu servo. Dá-me sabedoria, discernimento, capacidade para explanar a tua palavra com verdade. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus e que todos que creem digam amém, amém e amém. Meus irmãos amados, minhas irmãs em Cristo, hoje nós vamos falar de um tema que é muito pouco abordado nas igrejas cristãs. Poucas vezes você ouve os pastores pregarem sobre isso aqui. E quando algum prega, via de regra, distorce muita verdade. Vão criando muitas fantasias, muitas heresias. Chega ao ponto de ter quem determine o dia, o mês e o ano que Jesus vai voltar, ignorando o que Jesus disse. O que é que Jesus disse? Jesus disse, mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi no dia de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Então hoje nós vamos entender tudo que envolve esse evento à luz da Bíblia Sagrada, conferindo coisas espirituais com espirituais. Quando Jesus ensinou sobre a sua vinda, ele citou dois eventos onde Deus manifestou a sua ira e a sua justiça. O primeiro evento que Jesus cita foi o caso de Noé com o dilúvio. O segundo evento que Jesus citou aqui foi o caso de Ló lá em Sodoma. Você vê, parece uma coisa muito simples, mas quando nós discernimos espiritualmente essa palavra, nós encontramos ensinamentos profundos para o nosso crescimento espiritual. Nós temos que ser alimentados com alimento sólido, para que tenhamos um crescimento para enfrentar as lutas do dia a dia da vida. Então, inicialmente, vamos entender dois elementos que estão inseridos nesse ensinamento de Jesus aos discípulos. Ele estava ensinando isso aos discípulos. O primeiro elemento que está inserido é que Jesus fala aqui da salvação dos filhos de Deus, dos eleitos, dos predestinados, aqueles que ouvem a palavra e creem. Em segundo lugar, Jesus fala sobre a destruição dos filhos do diabo, da descendência da serpente, aqueles que a Bíblia diz foram postos neste mundo para tropeçarem na palavra, sendo desobedientes. Eu quero rapidamente mostrar, aliás, falar da existência dessas duas sementes. A primeira semente, o Senhor usa vários adjetivos. Por exemplo, ele chama de ovelha, a planta que o pai plantou, o trigo. Essa é a primeira semente.
os filhos amados de Deus. A segunda semente, ele chama essa semente de cabrito, joio, a planta que o pai não plantou, ou seja, não tem nada a ver com Deus. Então, são verdades que poucos conseguem discernir. Ele disse, vós não credes porque não sois das minhas ovelhas. Então, quando nós trazemos essas verdades para o dia de hoje, é fácil perceber que o Senhor Jesus mostrou aqui que há um padrão que se repete ao longo da história. Há um padrão. É só você observar que existe semelhança entre aquilo que aconteceu nos dias de Noé e aquilo que aconteceu nos dias de Ló. O padrão que aconteceu no tempo de Noé se repetiu no tempo de Ló. Eles desprezavam os sinais de Deus, os avisos dos servos de Deus. Mas, em 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 5 a 7, vamos ler. Esse mesmo padrão que Jesus mostrou que houve no tempo de Noé, se repetiu no tempo de Ló e vai se repetir nesses últimos tempos com a segunda vinda dele. Posso ler? Então o Senhor disse assim, e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. Versículo 6. E reduzindo a cinza as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. E livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles subordinados. Então a Bíblia nos diz aqui que Deus não perdoou o mundo antigo, mas ele poupou Noé como pregoeiro da justiça, pregador da verdade, com mais 7 pessoas, e aí trouxe o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. É a primeira verdade que a gente tem que entender. Qual é a definição bíblica de justiça? E Pedro diz que Noé foi pregoeiro da justiça, pregador da justiça. Qual é a definição bíblica para a justiça de Deus? Marca aí do Salmo 119, versículo 172. O salmista ora a Deus nesse salmo e ele diz assim, olha o que ele fala para Deus. Pois todos os teus mandamentos são justiça. Então o conceito de justiça é a verdade, é toda a palavra de Deus. Noé, ele não era um simples espectador que ficava observando aquela sociedade que apodrecia moralmente. Ele não ficava como um simples espectador. Em vez de ser simplesmente um olheiro, ficar olhando a desgraça que o mundo estava, ele proclamava fielmente a verdade de Deus. Era um pregador da verdade sagrada. Ninguém ouviu a pregação de Noé. Ninguém deu a mínima para suas advertências. E, finalmente, o tempo passou e as coisas pioraram muitíssimo. A situação que já era ruim ficou péssima. Veja Gênesis capítulo 6, versículo 5. Gênesis 6, versículo 5. Que diz, e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. A impiedade do homem era uma coisa terrível naquela época, cheia de ousadia, a justiça foi jogada na lata do lixo, os clamores dos oprimidos chegavam até os céus, chegavam até Deus. Nessa época de Noé, a poligamia foi introduzida, contrariando todas as diretrizes e as disposições divinas dadas desde o princípio da criação do mundo. Nem a relação do casamento, nem os direitos de propriedade eram respeitados. Não se respeitava casamento, não se respeitava o direito de propriedade. Quem quer que cobiçasse a mulher do seu próximo, podia tomar a mulher do outro na força bruta. O cara fosse forte, violento, gostou da mulher do outro, é minha e acabou a história. Então, ninguém reclamava. Prevalecia o poder da força. Então, os homens exultavam com as suas atitudes violentas, se gabavam, se gloriavam daquele estilo de vida.
Você percebeu que há uma lista enorme de pecados que era muito comum no dia de Noé? Já deu para perceber? Eram homens e mulheres que não estavam nem um pouco preocupados com normas, com princípios, com regras. Eles queriam tão somente satisfazer os desejos da carne, independente do que precisasse fazer. Quero satisfazer os desejos da carne. Se eu tenho que matar, roubar, ser violento com alguém, problema dele, mas eu vou me satisfazer. Então gostavam da violência. A poligamia significava que o homem tinha várias mulheres. Era uma prática comum. Mesmo ele sabendo que no início da criação, Deus fez somente uma mulher para Adão. Criou Adão e criou Eva. Ele não fez 10 mulheres, nem 2, nem 3, nem 4. Fez uma só. Eles sabiam disso, mas não deram a mínima para isso. Então, essa geração antediluviana também era uma geração que apreciava muito o luxo, os prazeres da carne, os prazeres materiais. Os ricos oprimiam os pobres. A cobiça imperava em todas as situações, o que gerava mais violência ainda. Em vez de adorar o Criador, adorava a natureza. Em vez de adorar o Criador da natureza, adorava a natureza. Então as pessoas eram tão incrédulas, tão ímpias, que quando Noé começou a pregar sobre a ira e o juízo de Deus, acharam que Noé estava maluco. Que história é essa, Noé? Você é um homem intolerante, você está muito ultrapassado, você tem uma mente muito retrógrada, você é um fanático religioso. Então não deram ouvidos a Noé, não deram a mínima ao que Noé falou. Hoje, os pregadores do verdadeiro evangelho também são considerados assim. Quem prega o evangelho da graça de Deus, como ele tem que ser pregado, é chamado de maluco, de fanático, de ultrapassado, intolerante, herege e outros adjetivos mais depreciativos que eles usam aí. Então, aquelas gerações viviam de uma forma dissoluta, ignoravam totalmente a verdade de Deus. As pessoas da época de Noé, mesmo sendo advertidas, mesmo vendo Noé construindo a arca, seguiram a vida normalmente. Não deram a mínima importância para o que estava sendo feito. Então a gente percebe que esse tipo de comportamento também existe dentro de muitas igrejas hoje e na sociedade, no mundo inteiro, de uma maneira geral. As pessoas estão vivendo suas vidas normalmente, sem atentarem para o fato de a qualquer momento o juízo divino ser derramado sobre elas. Ninguém dá a mínima, ninguém crê, ninguém acredita que isso possa acontecer. É o cenário que Deus está mostrando aqui. Elas estão aí comendo, bebendo, se confraternizando, se casando, trabalhando, estudando, viajando, comprando, vendendo, emprestando, fazendo negócio, mas não estão nem um pouco preocupadas com o juízo de Deus. Nem se fala nisso. Enquanto Noé construía a arca e pregava a palavra de Deus, as pessoas ouviam e zombavam. O velho Noé dizia: olha, Deus vai fazer vir um dilúvio, vai matar todo mundo, vai acabar com todo mundo. Ele dizia: você está maluco, Noé. Só você que crê nisso. Só você que conhece isso. Ninguém nunca ouviu falar nisso. O que é dilúvio? O que é dilúvio eu não sei. Eu sei que o Senhor falou que vai mandar um dilúvio. O que é isso que você está construindo? Eu não sei. O Senhor mandou construir esse barco aqui. Eu não sei qual é o objetivo. Então, Noé não descansou um só minuto de pregar. Continuou pregando. Não dava ouvido, mas ele pregava. Então, dizia Noé: esquece esse negócio de Deus. Esquece esse negócio de dilúvio. Vai desfrutar a vida, vai viver a vida. É como se diz hoje: esquece esse negócio de igreja. Tem que viver a vida. Tem que beber, fumar, se prostituir, fazer tudo que você sente vontade e deseja, sem se preocupar com essa coisa de Deus. Noé, não seja fanático. Você está muito fanático. Você tem uma mentalidade muito retrógrada. Será que você acha, Noé, que está todo mundo enganado, só você está certo? Quantas vezes você já ouviu isso? Quando você prega a verdade de Deus
que, por exemplo, que Jesus morreu pelo seu povo, não pelo mundo inteiro. E você está maluco, você está doido, chamo de doido, de maluco, de herege, não aceita a verdade sagrada. Aconteceu mesmo com Noé. Mas Noé entendeu muito bem essa verdade de Deus. Por esse motivo, ele achou graça aos olhos do Senhor. Isso está em Gênesis 6, versículo 8. Olha só, Gênesis capítulo 6, versículo 8. Olha o que diz aqui. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Preste atenção nisso aqui. Noé achou graça aos olhos de Deus, não aos olhos do mundo. Porque do mundo ele só recebeu críticas, insultos, deboches, indiferença e outras coisas mais. Mesmo assim, esse homem decidiu ser diferente. Ele decidiu fazer a diferença. Veja no versículo 9, desse capítulo 6 mesmo de Gênesis. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. Era varão justo e reto. Era um homem obediente, era um homem temente a Deus. Andava com Deus, era dirigido por Deus. Fazia a vontade sagrada. Eu acho que já deu para você ter uma ideia do porquê Jesus comparou o povo antes do dilúvio com a geração que está vivendo nos dias da sua segunda vinda. Já começou a perceber por que ele comparou a vida do povo daquela época de Noé com a vida do povo hoje, o povo que espera a sua segunda vinda? Você percebeu que não existe diferença? O padrão é o mesmo. Da mesma maneira que as pessoas viviam no tempo de Noé, no tempo de Ló, vivem no dia de hoje. O povo do nosso tempo ama o luxo, está mais preocupado com a satisfação dos seus prazeres do que o bem-estar dos outros. Há um egoísmo muito grande, as pessoas são egoístas, desprezam as leis, não dão a mínima para os mandamentos de Deus. Deus e nada é mais importante para eles. É a sociedade de hoje. Era assim a sociedade no tempo de Noé. Era assim a sociedade no tempo de Ló. Então, a sociedade hoje se revolta quando você estabelece limites. Todo ser humano tem que ter limites. Ninguém pode viver a vida sem limites. A vida não é um vale-tudo. Quando você estabelece limites, estabelece regras, eles se revoltam. A poligamia, a promiscuidade sexual, o desprezo pelo casamento. Você vê a esculhambação que fizeram com o casamento? Homem com homem, mulher com mulher. Daqui a pouco vai ter mulher casando com animal, animal casando com homem. É uma depravação só. A sensualidade, inclusive a sensualidade de crianças e pré-adolescentes. Se trabalha fortemente hoje para fazer as crianças abraçar essa ideia. Então, tudo isso incentivado pelos grandes veículos de comunicação que você liga a televisão, despeja um vômito dentro da sua casa. Eu só assisto TV a cabo. TV aberta não assisto mais. Faz muitos anos que eu não vejo mais. Só TV a cabo, porque na TV a cabo eu procuro coisas boas, coisas que edificam, coisas que fazem bem. Porque na outra televisão, você liga, novela é um vômito. Esse reality show é outro vômito. Tudo é um vômito. Então, não bastasse isso, as pessoas vão vivendo como se nada estivesse acontecendo. As pessoas vivem como o que está acontecendo no mundo hoje fosse uma coisa normal. Você vê, por exemplo, a igreja cristã vem sendo atacada de várias formas e maneiras ao longo dos anos. O evangelho que a maioria das chamadas igrejas cristãs pregam é o evangelho pervertido. Não é o evangelho que o Cristo ressuscitado revelou a Paulo. Por isso, prega o evangelho pervertido e você não vê mudança de vida. Você não vê mudança de vida. A pessoa está dentro de um lugar chamado igreja, ouve um evangelho pervertido, não muda nada. Não muda de vida. O que vemos
é que a cada dia aumenta o preconceito e a rejeição pela palavra de Deus. O caos está estabelecido na terra. As condições da sociedade do tempo de Noé eram simplesmente terríveis. Os homens eram irremediavelmente pecadores, cheios de maldade. A depravação era geral. Foi assim naquele tempo e é assim no dia de hoje. Então, Deus decidiu derramar a sua ira e destruir toda aquela geração. Deus ficou irado. Chegou uma hora que o limite de Deus transbordou. Deus, agora chega. Agora eu me irei ao ponto de destruir todos vocês. Veja Gênesis capítulo 6, versículo 5 e diante. Gênesis 6, versículo 5 e diante. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da terra, da face da terra, o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Olha, meus irmãos, nos dias de hoje, a corrupção, a depravação dos homens está chegando a níveis nunca jamais imaginados. É uma coisa impressionante. A ciência e a tecnologia estão avançando de uma maneira tremenda, permitindo que o homem realize coisas que ele jamais pensou em realizar. O aparecimento de tecnologia moderna é uma coisa que deixa a gente de boca aberta. Então, analisando aquele passado com o nosso presente, nós percebemos muito facilmente que nós caminhamos para o mesmo final, o mesmo desfecho que teve o povo na época de Noé, o mesmo desfecho que teve o povo na época de Sodoma e Gomorra. O nosso papel como igreja de Jesus é estarmos atentos aos sinais da sua segunda vinda e viver a nossa vida como se o dia fosse hoje. Viva a sua vida como se Jesus fosse voltar hoje. Não fique imaginando que está distante o tempo. Não, é como se fosse hoje. Esse é o nosso papel. Então, o cenário naquela época era o pior possível. Não tem sido diferente nos dias de hoje. Não tem sido diferente. Lucas, capítulo 17, versículo 26 e 27. Olha o que diz. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Oi? Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Acharam que Noé estava maluco. Acharam que Noé era um intolerante, era um homem ultrapassado, um fanático religioso. Então não deram ouvidos. Por mais que Noé pregasse, por mais que Noé advertisse, não deram a mínima. Às vezes, eu fico imaginando as pessoas debochando de Noé. Você já fez esse exercício de tentar imaginar na tua cabeça como era a situação? Noé, esse negócio de dilúvio, você está delirando, Noé. Você já está velho, está gaga. Você está falando coisa que não sabe nem explicar o que é. Nunca se falou de dilúvio. É verdade, nunca tinha se falado de dilúvio, mas o dilúvio veio. Quando menos esperaram, levou a todos, menos Noé e sua família. Se esse Noé aqui da Bíblia vivesse hoje, muitos iam considerá-lo um pregador fracassado. Se Noé vivesse hoje, não daria uma mínima para Noé. O mundo diria, mas você vê, tanto tempo falando do dilúvio e apenas a sua família ficou convencida disso. É um fracassado. É um fracassado. Só a família dele creu, mais ninguém. Hoje tem sido assim, meu irmão. Medem o sucesso de um pastor pelo número de membros da igreja. Se tem multidões, é ungido, é santo, é de Deus.
Mesmo que ele pregue um falso evangelho, mesmo que ele faça comércio com o povo de Deus, ele é considerado um pastor ungido, um pastor abençoado. Mas eu quero dizer para vocês que o conceito de Deus de sucesso e de fracasso é diferente do nosso conceito. Assim, Noé foi bem sucedido porque ele proclamou a verdade de Deus sem se preocupar com o resultado, sem se preocupar com as consequências. O verdadeiro pastor é aquele que prega a verdade sem se preocupar com as consequências. Ele não prega o que a plateia quer ouvir, ele prega o que as pessoas precisam ouvir. Então, grave isso. Pastor bem-sucedido não é aquele que tem uma multidão dentro do templo. Essas seitas diabólicas arrastam multidões. Pedro disse, muitos seguirão as suas práticas libertinas. Muitos, não são poucos. Muito é muito. Muito é muito. Então, o bem-sucedido é aquele que prega a verdade, vive a verdade e é fiel ao Senhor Jesus Cristo. Veja, por exemplo, Tito, capítulo 2, versículo 11, em diante. Tito, capítulo 2, versículo 11. Posso ler? Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. E todos os homens. Ela se manifestou salvadora a todos os homens que Deus predestinou em amor, os eleitos. Se ela tivesse se manifestado salvadora a todos os homens, todo mundo seria salvo. E não é isso. Educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Então, irmãos, como nos dias de Noé, nós temos visto a multiplicação da maldade do homem, a multiplicação da perversidade, a violência toma conta de todos os setores da sociedade. Nós vivemos num mundo extremamente violento. Hoje você tem que ter muito cuidado. Você está com o seu automóvel na rua, de repente, sem querer dar uma fechada em alguém, cuidado. Ou alguém deu uma fechada em você, e vai com Deus, vai com Deus. Não adianta xingar, porque você não sabe com quem está lidando. Às vezes o cara está armado, saiu perturbado de casa, você diz uma palavra mais grosseira com ele, ele tira o revólver e te mata. Então, a sociedade extremamente violenta. A gente vê a corrupção e a iniquidade em todos os setores da sociedade. E o resultado da corrupção e da iniquidade é a morte de pessoas, é o aumento da miséria. Você vê na televisão, nos telejornais, o exemplo do Brasil. Como se fala de corrupção no Brasil? Corrupção à torta e à direita. Mas você já percebeu quantas pessoas morrem por falta de médico? Quantas pessoas morrem na fila dos hospitais, nos corredores dos hospitais? Porque o dinheiro que era para a saúde, eles roubam, desviam, recebem de propina. Eu estava ontem assistindo o telejornal e fui saber o que era o BPC. O governo que está aí, o governo do Nove Dedos, está cortando os gastos, porque está fazendo um péssimo governo, a inflação está violenta, quem vai ao supermercado sai assustado, porque o dinheiro não dá para comprar nada, e cada dia ficando pior. O dólar nas alturas. Então, BPC é o benefício de prestação continuada. É um auxílio que o governo, desde que a Constituição de 88 foi estabelecida, que esse BPC funciona. É uma ajuda que o governo dá para famílias que têm uma faixa mínima de 1/4 do salário mínimo. Não pode passar disso. Se tem 4 pessoas na sua casa, junta a renda de todos, dos 4, divide por 4,
se der 1/4 do salário mínimo, tem direito a um salário mínimo todo mês. Vocês acreditam que o governo, nesse corte de despesa que está fazendo, vai cortar R$1.000 do BPC? É um auxílio para pessoas que estão na miséria, para gente que está comendo no lixo, gente que passa fome. Como é que pode? Um homem desse tem coração? Um homem desse tem alguma coisa a ver com Deus? Não tem, é diabólico. Então, a perversidade dos homens cada dia se torna mais terrível. O apóstolo Paulo detalhou, mostrando em que essa sociedade perversa que nós vivemos seria semelhante à sociedade do tempo de Noé, à sociedade do tempo de Ló. Abra em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 a 5. Olha como o apóstolo detalha, mostrando a similaridade que há. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 a 5. Posso ler? Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais. Nunca se viu uma geração de filhos tão desobedientes como a que nós estamos vivendo. No meu tempo de criança, de adolescente, pai era para ser tratado com respeito. Papai bastava olhar. A gente já entendia que ele estava chamando a atenção. Já consertava o que estava errado. Hoje, os filhos é que mandam nos pais. Filho que bate em pai, que bate em mãe. Então, desobediente aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis. Você quer crueldade maior do que nós temos assistido no Brasil? O povo foi às ruas protestar contra o resultado da última eleição. Aí armaram uma armadilha, o povo caiu na armadilha e hoje está lá o Supremo Tribunal Federal condenando pessoas a 17 anos de prisão, acusando de serem golpistas, gente idosa, gente com comorbidade, gente que já morreu dentro da penitenciária. Você já imaginou se fosse sua mãe que fosse pega numa manifestação dessa e um filho do diabo desse condenasse sua mãe só porque ela estava lá orando pela pátria, orando pelo país, protestando, dizendo que tem fraude, a coisa não está certa, aí prende e bota 17 anos preso. Isso é uma crueldade. Cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigo dos prazeres que amigo de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Se isso só não bastasse, o ser humano, na sociedade de hoje, está numa corrida desenfreada, em busca de felicidade, de prazer. É o que as pessoas buscam hoje. Eu estou em busca da minha felicidade. Você é casado? Já estou no 5º casamento. 5º casamento, estou em busca da felicidade. Você roubou? Roubei. Por quê? Porque eu estou em busca da felicidade. Para atingir esse objetivo, as pessoas usam de todos os meios possíveis e imagináveis, ignorando totalmente a palavra de Deus. Não dão a mínima para Deus. Então a iniquidade toma conta de quase todos. E assim, o que é que a gente percebe aí fora? O certo tornou-se errado, o errado passou a ser certo, considerado como correto. É terrível isso aqui. Mas as Sagradas Escrituras declaram em Isaías capítulo 5, versículo 20 a 22, tem uma sentença violenta contra essa gente. Encontraram Isaías capítulo 5, versículo 20 e 22. Ai dos que chamam ao mal bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas. Fazem do amargo doce e do doce amargo.
Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos, inteligentes em sua própria opinião. Tremendo, né? Ai daqueles que transformam a mentira em verdade, a verdade em mentira. É o que a gente mais vê hoje. E eu, para concluir esse pensamento, quero destacar que é importantíssimo levar a sério o que o nosso Senhor Jesus Cristo disse. Deus vela por sua palavra para fazê-la cumprir. Jeremias, capítulo 1, versículo 12. Preste atenção no que Deus está falando. Jeremias, capítulo 1, versículo 12. Diz assim: O Senhor me disse, você viu bem, pois estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. Deus vigia para que a palavra dele se cumpra. Nunca duvide de Deus. Nunca duvide das promessas de Deus. Você pode estar passando o maior sufoco, pode estar na luta mais renhida, confie nas promessas de Deus. Portanto, cada um de nós, nessa manhã, faça um exame introspectivo. Sonde o teu próprio coração para ver se você está dando prioridade a Deus, para ver se você está fazendo aquilo que é reto e justo aos olhos de Deus. Faça um exame. Eu estou fazendo o que é justo, o que é reto aos olhos de Deus. Eu estou dando prioridade absoluta a Deus na minha vida. E caso o Espírito Santo mostre que você não está vivendo de acordo com a vontade de Deus, é hora de seguir o conselho de Paulo. Qual é o conselho de Paulo, pastor? Romanos 12, versículo 2. Olha o conselho do apóstolo. Romanos, capítulo 12, versículo 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformemos pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não se amoldem ao padrão desse mundo. Não use o mundo como padrão para a sua vida. Use como padrão os ensinamentos de Deus. Quantas pessoas que zombaram de Noé, zombaram da família de Noé. Quando o dilúvio começou, que a água começou a subir, correram batendo na porta da arca. Socorro, socorro, Noé, nós queremos entrar. Mas aí Inês era morta. Aí não tinha mais jeito. O Senhor fechou a porta, a Bíblia diz. Que porta que Deus fecha, ninguém abre. Então assim será no dia que o Filho do Homem se manifestar. Quando Jesus menciona que as pessoas comiam, bebiam, davam-se em casamento, significa, ele estava dizendo, que as pessoas da época de Noé não estavam nem aí para Deus. Porque não é pecado casar, não é pecado comer, não é pecado beber um refrigerante, um suco. Mas por que ele falou, comia, bebia e casava? Para demonstrar o pouco caso que eles faziam de Deus. Viviam a vida como se não existisse Deus, como se o Criador não existisse. Então a vida daquela sociedade era de grande desprezo com relação às coisas de Deus. Será que não é o mesmo que acontece com a sociedade hoje? Você já experimentou evangelizar? Você já prestou atenção como é difícil evangelizar? Ah, não tenho tempo. Não, não creio nisso. Não, não quero saber de igreja, não. Não deixa você nem começar. Travam logo no início. Então, hoje nós percebemos o mesmo padrão da época de Noé, da época de Ló, nos dias de hoje. Poucos levam a sério as coisas de Deus. A maioria esmagadora das pessoas ignora a palavra, se agarram às distorções teológicas, que não tem nada a ver com a verdade sagrada, comem, bebem, adulteram, se prostituem, se viciam no álcool, nas drogas, na maconha, na cocaína. A coisa é tão terrível. Eu sempre digo isso. Quem diria que nós chegaríamos num tempo que um dos graves problemas das autoridades no mundo seria combater a pedofilia? Não faz muito tempo, não. Nunca se imaginou que um dos graves problemas do mundo moderno é o combate à pedofilia. O que é pedofilia? Você sabe o que é pedofilia?
Sexo com criança. Sexo com criança. Veja que ponto. A ministra Damares contou que ela foi lá para a banda da Amazonas, no Marajó, no Pará, né, Paulo? E ela deu um testemunho, já no final do governo Bolsonaro, e ele tinha prometido que ia combater ferozmente se fosse eleito, mas não foi. Ela disse que até bebê recém-nascido, eles pagam um preço alto pelo bebê para fazer sexo com uma criança recém-nascida. Arranca os dentes de criança de 3, 4, 5 anos para que a criança sem dente possa fazer sexo oral. Olha que diabolice, gente. Isso tudo está na sociedade que nós vivemos hoje. É impressionante. Então, espera que eu sem querer me mexer aqui. Estava demorando. É que eu esqueço e mexo, ela tira do lugar, quando estão meus versículos. Outra coisa, ideologia de gênero. Quem aqui viu o comercial do Habib's? Vocês precisam ver. Vocês não fazem parte do grupo do WhatsApp? Tudo isso eu publico no grupo. Porque você trabalha, não tem tempo de estar vendo. Então eu vejo e ponho à disposição da igreja. O Habib fez um comercial usando crianças de 3, 4 anos, depois um pouquinho mais velhos, 6, 7, até os adolescentes. E as crianças fazendo apologia à ideologia de gênero, ao lesbianismo, ao homossexualismo. Uma coisa nojenta, nojenta, nojenta. Precisa ver, para você ficar por dentro do que está acontecendo no mundo. Em que ponto a coisa chegou. E esse mesmo assédio que é feito às crianças através do comercial está sendo feito dentro da sala de aula por professores. A criança dizendo, eu acho que bom é homem mesmo, o menino dizendo, acho que bom é outro menino. Aí forçando uma menina a dizer, acho que bom é menina mesmo. Horrível, isso tem que ver. Tem que ver. Quem imaginaria que no carnaval uma escola de samba foi aplaudida freneticamente pela multidão na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, apresentando como abertura do desfile um Cristo sendo conduzido por um demônio, pelo diabo, com a coleira. Botaram uma coleira num rapaz representando Jesus e o diabo, além de andar de quatro, e a plateia aplaudindo. Quando que você imaginaria isso? Então, a forma de viver daquela sociedade teve um fim. Teve um fim. Até o dia em que Noé entrou na arca, ali findou. Acabou. Eu disse, agora é se finir. É água. Morreu todo mundo afogado. Nós podemos aprender ensinos preciosos aqui. Por exemplo, toda a iniquidade que nós vemos no mundo hoje terá um fim. Tudo isso vai ter um fim. Os ímpios serão destruídos como foram destruídos no passado, como foram destruídos no tempo de Noé, no tempo de Ló. Quando a justiça de Deus e a ira de Deus se manifestar, Deus vai dar escape para a igreja. A igreja não sofrerá nenhuma consequência. Então, aqui nesse episódio do dilúvio, Noé representa quem? Os justos. Os que viverão eternamente com Deus. Os eleitos de Deus, as ovelhas. Noé representa os escolhidos, que vão reinar para sempre no novo céu e na nova terra. A arca representa a salvação graciosa de Deus. A salvação é por graça. Ninguém precisou pagar para entrar na arca. Não teve um pastor picareta mandando colocar 100 mil reais no envelope que está salvo. Não. A salvação é por absoluta graça de Deus. O dilúvio representa a ira de Deus, a justiça de Deus para o mundo ímpio, para esses filhos do diabo. Então, quando você lê o livro de Apocalipse,
A maioria dos crentes não gosta nem de ler Apocalipse, porque diz assim, ai meu Deus, eu fico imaginando quando começar isso aqui, será que eu ainda vou estar vivo? Será que eu vou passar por isso? Não. Todos aqueles juízos que o livro de Apocalipse mostra, vai acontecer sobre os ímpios, nunca sobre os filhos de Deus. A igreja terá sido arrebatada. Essa forma corrompida que os vasos de desonra vivem, a vida corrompida pelo pecado, vai trazer consequências seríssimas, como nós estamos vendo que aconteceu no tempo de Noé e no tempo de Ló. Por isso que Jesus, a leitura, já disse, o padrão é o mesmo. Vai ser a mesma coisa que aconteceu lá com ele, vai acontecer aqui. E não demora muito. Eu pergunto para você, como é que você tem vivido a tua vida? Como é que você tem vivido a tua vida? Você faz parte do povo que será salvo ou você faz parte daqueles que serão destruídos naquele dia? E qual povo você faz parte? Dos que serão salvos ou daqueles que serão destruídos? Em Efésios capítulo 2, versículo 1, Paulo escreveu à igreja de Éfeso e disse, Efésios capítulo 2, versículo 1. Vou ler. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Como é que nós estávamos quando Deus nos deu vida? Mortos espiritualmente. Então, quem já recebeu vida da parte de Deus, tem que viver a sua vida submetido à vontade soberana do Pai. Se você vive a sua vida sem estar submetido ao Deus soberano, você não é salvo, você não recebeu vida de nada. Agora, os filhos do diabo, eles trabalham 24 horas por dia, procurando incutir na mente dos filhos de Deus que Jesus não existe, ou então que Jesus não vai voltar. É uma coisa interessante. Por exemplo, abrem Êxodo 32. Êxodo capítulo 32, versículo 1 a 4. Êxodo 32, versículo 1 a 4. Acharam? Vou ler. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse, levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Aí Arão disse, tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-nas. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo das suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram, são estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Você sabe o que é que eu acho interessante aqui? É que há uma relação bem interessante entre a história de Moisés, que foi usado por Deus para libertar o povo do Egito, com o nosso comportamento no dia de hoje e em relação à segunda vinda de Cristo. Há uma relação interessante. Por exemplo, Moisés havia subido ao Monte Sinai e lá ele recebeu as tábuas com os 10 mandamentos e outras instruções da parte de Deus. Só que esse processo demorou 40 dias. O povo ficou esperando embaixo, ele subiu sozinho, demorou 40 dias. Aí, com a demora de Moisés retornar, o povo pediu a Arão, que era o irmão de Moisés, que fizesse um ídolo, pegasse o ouro dele, dissolvesse o ouro e formasse um bezerro de ouro. E o povo passou a adorar o bezerro de ouro como se fosse Deus. Pasme, depois de todos os sinais que Deus já havia feito por ele. Hoje, nós, como igreja, precisamos ter cuidado quando nós pensamos na segunda vinda de Jesus, porque para alguns, quando se fala da segunda vinda de Cristo, é como se estivesse falando de uma coisa muito distante. Alguns até nem acreditam mais que vai acontecer. Então, cuidado para levar a sério isso aqui. Então, o ponto aqui é que algum de nós
digo nós, o povo da maneira geral, está tão preso às coisas desse mundo que o bezerro de ouro representa. O bezerro de ouro simboliza as coisas desse mundo, as coisas que não acrescentam nada à nossa vida. Que eles veem essa questão do Apocalipse como uma coisa assustadora. Tem medo. Não, pastor, eu não gosto nem de ler Apocalipse, que eu me tremo todo. Aí eu fico com pavor. Já pensou se eu ainda estiver aqui? Pergunto, será que nós não estamos nos comportando como aquele povo que achou que Moisés estava demorando e por isso por adorar outros deuses? Será que hoje a maioria do povo não está agindo da mesma maneira? Ah, está demorando. Um pecadinho aqui, um pecadinho lá não vai fazer mal. Daqui a pouco está mergulhado na lama do pecado. Então a igreja precisa se preparar para a chegada de Cristo. Israel foi pego de surpresa quando Moisés desceu do monte e encontrou o povo adorando um bezerro de ouro. Moisés se encheu de ira. Com 40 dias de espera já foi suficiente para eles adorarem outro Deus. Quando Jesus voltar para levar a sua igreja para o novo céu e a nova terra, você tem que crer que você está entre esses que serão levados para o novo céu e a nova terra. O livro de Malaquias, capítulo 3. Olha o que o Senhor diz aqui. Capítulo 3 de Malaquias é o último livro do Velho Testamento. Versículo 13 em diante. Vou ler. As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Aí Deus responde. Vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Ora, pois, nós reputamos por felizes os soberbos. Também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam o Senhor e escapam. Então, os que temiam o Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Versículo 17. Olha o memorial que estava diante do povo. Estavam duvidando. De que adianta servir a Deus? De que adianta fazer tanto sacrifício? De que adianta obedecer os mandamentos e viver vida reta se a gente vê os ímpios prosperando? Se a gente vê os que não creem se dando bem na vida? Muita gente tem essa visão. Deus, espera aí, calma. Preste atenção ao memorial que está diante de vocês. Olha o memorial, versículo 17. Eles serão para mim particular tesouro naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Versículo 18. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. O Senhor disse, olha, vocês são preciosos para mim. Daqui a pouco eu volto e vocês vão ver a diferença entre o justo e o perverso. O perverso está fazendo perversidade, parece que está com a vida boa, está prosperando, está se dando bem na vida, e vocês ficam com inveja, achando que não valeu a pena. Vocês estão pensando que eu sou Deus só para suprir o desejo material de vocês? O que eu tenho para vocês é mais importante do que qualquer riqueza, do que qualquer ouro, do que qualquer prata. O que eu tenho para vocês é a vida eterna. Eles vão ser lançados no lago de fogo e enxofre. Então precisamos entender que essa justiça de Deus só vai se manifestar depois que toda a igreja tiver sido tirada desse mundo vil. A igreja é arrebatada, Deus envia fogo e destrói o mundo inteiro e os ímpios, os filhos do diabo, e aí cria novo céu e nova terra. O dilúvio só veio depois que Noé e sua família estavam em segurança. Já prestou atenção nisso? Sodoma e Gomorra só foram destruídas depois que Ló foi retirado pelos anjos. Então, primeiro Deus tira os seus, separa a igreja e manda fogo sobre o resto. Então, como aconteceu no dia de Noé, vai acontecer nos dias de hoje.
Jesus vai retirar a sua igreja da terra, que é o arrebatamento, e em seguida ele derrama a sua ira e a sua justiça. Então, o que nós podemos perceber é que os que serão pegos de surpresa no dia do Senhor são os inimigos de Deus. É a raça de víbora, é a descendência da serpente, o joio, a planta que o Pai não plantou. Portanto, a igreja precisa desempenhar o seu papel de ser sal da terra e luz do mundo. Você tem uma missão nessa terra. Ser sal da terra e luz do mundo, ser exemplo, ser padrão para a tua família, ser padrão para os teus filhos, ser padrão para a sociedade da maneira geral. Essa é a nossa missão e a nossa responsabilidade. As pessoas queiram aceitar ou não, a verdade é que esse tempo vai chegar. Esse tempo vai chegar. Quer o mundo creia ou não creia. E nesse momento que Jesus voltar, não haverá rico ou pobre, forte ou fraco, grande ou pequeno, servo ou senhor. A destruição será inevitável para todos. Mata todo mundo. A ira de Deus se manifestará e o mundo será destruído. Apocalipse capítulo 6. Apocalipse 6, versículo 15 em diante. Vou ler. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e ao rochedo: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Versículo 17. Pois chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster? Chegou o grande dia. A ira de Deus vai se manifestar. Pode ser rico, pode ser bilionário, pode ser artista famoso, pode ser um cientista. Se é da descendência da serpente, não escapa. Não há possibilidade da pessoa comprar a salvação. A salvação é outorgada graciosamente. E mais uma vez eu pergunto, como é que você tem vivido a tua vida? Como é que você tem vivido a tua vida? Como Noé, que deixou de seguir a multidão e passou a viver em obediência a Deus? Ou você é daqueles que diz assim, deixa a vida me levar, vida leva eu. Maria vai com as outras. Não, meu irmão. Não seja Maria vai com as outras. Deixe de seguir a multidão dos ímpios. Ah, está todo mundo fazendo. Irmão, mas Deus condena na palavra dele. Isso é do diabo. Corrente de libertação, promessa passando, macumba, cartomante, tudo isso é diabólico. Ah, mas a maioria das igrejas já aceita hoje. Nós não vivemos de acordo com a maioria de nada. Nós vivemos de acordo com a palavra de Deus. Deixa de imitar os ímpios. Larga essa gente para lá. Passe a viver a tua vida em obediência a Deus. Isso é o que vale, isso é o que importa. Passe a viver a tua vida em obediência à palavra de Deus. Isso é a prova de que você crê. Essa é a prova de que você é um eleito. Essa é a prova de que você é um predestinado. O que prova que nós somos eleitos, que somos predestinados, somos escolhidos, é a nossa fé. A fé de obediência. Não é a fé só de palavra da boca para fora. Eu creio. Até o diabo diz que crê. Não, é provar com atitudes. Enfrentar a vida. Mesmo que a situação seja difícil, você não abre mão da tua fidelidade. Você coloca Deus como prioridade na tua vida. Você tem colocado Deus como prioridade na tua vida? Ele é de verdade a prioridade. Prioridade é prioridade, é o número 1. Primeiro Deus, depois do que der para fazer. Mas Deus é a prioridade. Todo eleito de Deus coloca Deus como prioridade absoluta. Eu tenho colocado Deus como prioridade. Graças a Deus que eu tenho colocado. Deus é minha prioridade absoluta. É a sua também?
Faça um exame introspectivo da tua vida. Faça um exame. Como é que você estava vivendo? Como viveu a sociedade do tempo de Noé, do tempo de Ló? Ou você está vivendo como Noé e como Ló? Noé está todo mundo na gandaia, está todo mundo mergulhado até o pescoço na lama da iniquidade, do pecado, mas eu não vou mergulhar nessa lama. Minha vida é outra. Minha atitude é contrária a tudo isso. Enfrentou a multidão dos moradores daquela cidade. Hoje nós temos que enfrentar a multidão de ímpios que esse mundo tem, que zombam da nossa fé, zombam da nossa confiança em Deus, zombam porque a gente vem à igreja. Quem não já ouviu um vizinho dizer: mas tu ainda vai para a igreja, ainda crê nesse negócio de igreja? Tu foi de manhã para o culto, já vai voltar para de noite para a igreja de novo, porque ver você com a Bíblia. Eu vou para o culto à noite, 18 horas, tem culto na igreja. Esse que está censurando porque você foi de manhã e vai voltar à noite, começa a beber 8 horas da manhã e vai até 10 da noite. Quando já encheu o pote, cai duro em cima de uma cama, acorda no dia com a ressaca dos infernos, mas ele censura porque você foi à igreja domingo de manhã e domingo à noite. Terça-feira tu vai ao culto, rapaz, tu trabalhou o dia inteiro, vai para casa descansar, vamos parar aqui no bar para tomar uma gelada, uma gela. Você não pode seguir o padrão desse mundo. Seja fiel a Deus. Essa é a boa escolha. Amém? E que tenha ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito falou à igreja nessa manhã, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Pode glorificar a Deus com